Olá, meninos, meninas do GEAL, tudo bem com vocês? Como passaram as férias? Estão mais animados, mais cheios de energia? Hoje nós vamos começar o módulo 2, o cristianismo. Nosso tema de hoje é o Decálogo. Antes, vamos fechar os olhos e fazer a nossa prece? Então vamos lá. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso mestre e irmão, estamos aqui para aprendermos um pouquinho mais de seus ensinamentos. Pedimos que olhe por todas as crianças, que abençoe todas e todos os lares, todos os seus familiares. Assim seja. Então vamos lá? Como eu disse, hoje o assunto é o Decálogo. E vocês sabem o que é Decálogo? Quem sabe? Vocês vão se lembrar. Decálogo são os 10 mandamentos. E nele está contido toda a lei de Deus. Vocês sabem, se lembram, quem foi que trouxe os 10 mandamentos? E quando foi que aconteceu isso? Estão lembrados? Já vimos em aulas anteriores sobre as 3 revelações. E o que são essas revelações, as revelações divinas? Essas revelações são os conhecimentos divinos que foram trazidos para ajudar a humanidade a evoluir mais depressa. E a primeira revelação foi por meio de Moisés. Estão lembrados? Há muito tempo, cerca de uns 1.200 anos antes de Jesus, antes do nascimento de Jesus Cristo. Moisés era um homem bom, ele foi o maior líder do povo hebreu. Ele fazia leis naquele tempo, né? E Moisés, ele teve a importante missão de trazer a primeira revelação divina para a humanidade, e ele recebeu também a missão de libertar o seu povo da escravidão lá no Egito. Os faraós, eles faziam os hebreus os escravos, né, os seus escravos. E eles, então, viviam em condições muito ruins. Então, Moisés libertou o povo hebreu desse longo cativeiro lá no Egito e foi conduzindo todos eles por muitos anos nessa travessia pelo deserto. E existia um propósito, né? Nesta demora, nessa travessia. E o que era? Ele precisava acabar com aqueles conceitos politeístas, né, que haviam adquirido lá no Egito. E o que é isso? O politeísmo é a crença em muitos deuses, a crença em vários deuses, né? Então, ele tinha essa missão de ensinar a crença no Deus único, né? Que só existe um Deus. Chama-se, então, o monoteísmo, né? É como nós, na doutrina espírita, acreditamos, né? Deus, o Pai Criador de tudo o que existe. Ele foi também, essa travessia também foi longa, e foi nela que Moisés subiu no Monte Sinai e, através da mediunidade, né, que ele tinha, ele recebeu um espírito muito elevado que transmitiu para ele os 10 mandamentos, né, que também é chamado de Decálogo. E nestes 10 mandamentos está contida a lei
de Deus, né? Isso foi tudo por vontade de Deus. E apesar dessas leis serem reveladas há muitos anos, elas não, na verdade, elas são muito importantes. Até hoje, elas valem até hoje, elas servem até hoje, né? São as normas de conduta para todos os tempos e todos os países. São leis imutáveis, elas não mudam nunca. Não é como a lei humana, né? Que ela pode ir melhorando, ela muda. As leis divinas, as leis de Deus, elas são imutáveis e eternas. Elas servem para toda a humanidade. E vocês se lembram quais são os 10 mandamentos? Vamos lá? Quais são eles? Vamos falar um pouquinho de cada um? O primeiro mandamento. Eu sou o Senhor teu Deus, não adorarás outros deuses. O que quer dizer? Que só existe um só Deus, né? Que é o nosso Pai, que nos criou e criou tudo que existe, né? Os animais, plantas, todos os astros, o universo. Por ser o nosso Pai e Criador, né, devemos santificar Deus, né? Glorificar, louvar a Deus, amar a Deus em primeiro lugar. Amar e adorá-lo sempre. Segundo mandamento. Não pronunciarás em vão o nome do Senhor teu Deus. O que é não falar o nome de Deus em vão? Não devemos usar o nome de Deus de forma desrespeitosa para qualquer coisa. Ficar, ai meu Deus, juro por Deus, né? Jurando, mentindo, usando o nome de Deus, né? As coisas divinas, para conseguir alguma coisa. Então, isso é um desrespeito àquele que nos criou, né? A quem devemos amar. Terceiro mandamento. Recordar-te de santificar o dia de sábado. Este mandamento quer nos lembrar o quê? Da importância de zelarmos pelo nosso espírito, pela nossa alma, que precisamos dedicar momentos para a oração, né? Para as coisas do espírito. O sábado, né, foi citado mais como uma simbologia, né? Não há necessidade de ser exatamente no sábado ou no domingo. Não importa o dia da semana. O que importa são os sentimentos no momento da oração, né? Podemos fazer preces, ajudar os outros, né? Nas preces pedir pelos outros, podemos também ajudar as pessoas, sermos úteis para alguém. E não precisa ser no sábado e domingo, mas pode ser até todos os dias, né? O ideal, todos os dias. Nunca desperdiçar a oportunidade de estudar e aprender mais. Este mandamento, ele também se refere à lei de conservação. Por quê? Porque ele estabelece também a necessidade que o corpo físico tem de repouso, de descanso, né? Não podemos trabalhar a exaustão, que a gente acaba prejudicando o nosso corpo físico. Quarto mandamento. Honra teu pai e tua mãe. O que quer dizer? Quer dizer que devemos respeitar todas as pessoas que cuidam de nós. Respeitar nossos pais, aqueles que não são nossos pais, mas que exercem essa função, cuidando de nós. Sermos sempre gratos por eles nos ter dado a oportunidade da vida no corpo físico, né?
Também ter respeito e gratidão, né, como a tia já falou, com aqueles que, mesmo não sendo os nossos pais biológicos, eles se doam para nos proteger, nos amparar, nos orientar na vida, né? Eles podem ser qualquer pessoa da família ou não, né? Pode ser um avô, uma avó, uma tia, um tio, até um irmão mais velho, irmã, né? Ou mesmo que não seja da família. Devemos respeitar a todos. E não esquecer também do respeito que nós precisamos ter para com as pessoas no dia a dia, certo? Na escola, com os nossos professores e quem mais trabalha na escola. Quinto mandamento: não matarás. Deus, ele nos deu a nossa vida, não é? Deu a vida dos animais, das plantas, tudo na obra de Deus tem uma utilidade. Nós não devemos destruir nenhuma vida, né? Não devemos mutilar árvores, arrancá-las, maltratar animais, né? Ainda nós estamos matando animais ainda pela necessidade da alimentação, né? Mas precisamos tomar cuidado para que seja de uma forma não cruel. E a gente tem certeza que com a evolução nós vamos caminhar sempre e um dia nós não vamos mais precisar de matar esses animais para nos alimentarmos, né? Então nós devemos preservar as plantas, os rios, toda a natureza. Todas as pessoas, todos os semelhantes são nossos irmãos. Então nós não devemos agredir, não devemos ferir ninguém, né? Nem com nossos atos e nem com palavras, que as palavras também podem ferir, né? Podem magoar as outras pessoas. Sexto mandamento: não cometerás adultério. Adultério, o que é adultério? Adultério é modificar alguma coisa, falsificar algo, é mentir, né? Então, por exemplo, colar nas provas, alterar as notas no boletim, né? Tudo isso é adulterar, é falsificar alguma coisa. É correto? Não, é muito errado, né? E estaríamos, então, traindo a confiança, né, dos nossos semelhantes. Então, com relação aos nossos amigos, também não podemos trair a confiança deles. Quando eles nos contam algum segredo, não sair por aí falando para todas as pessoas, para todo mundo, né? Então, cometer adultério é trair alguém. Então, não cometer adultério é não trair a confiança de alguém, tá bom? Sétimo mandamento: não roubarás. Este mandamento, ele nos recomenda não roubar, não furtar. Assim como nós não gostamos que alguém pegue sem a nossa permissão, né, algo que nós temos, né, que é nosso, nós não devemos pegar o que é dos outros. Não devemos retirar de qualquer lugar o que não nos pertence. Então, não devemos retirar uma fruta da árvore do vizinho, a borracha, o lápis, o que for do colega, né? É sempre importante pedir. Se precisamos daquele material do colega, por que não pedir?
né? Ou se queremos uma fruta do vizinho, vamos lá pedir, né? E sempre quando emprestamos, precisamos fazer o quê? Devolver, né? Devolver sempre o que nós pegamos emprestado e ter sempre o cuidado com as coisas que é do outro, né? Que são das outras pessoas. 8º mandamento: não dirás falso testemunho contra teu próximo. Isso quer dizer o quê? Que não devemos mentir, inventar histórias, fazer fofocas das outras pessoas. Nós somos responsáveis, né, por tudo que nós fazemos, pelas nossas atitudes, né? E antes de falarmos qualquer coisa sobre alguém, mesmo que seja verdade ou uma inverdade, nós devemos pensar primeiro se isso poderá prejudicar a outra pessoa, né? Devemos ter o hábito, então, de viver a verdade, né? Jamais inventar mentiras. As mentiras, existe um ditado que diz: mentira tem perna curta, né? Logo ela é descoberta, tá bom? 9º mandamento: não cobiçarás a mulher do próximo. O que é cobiçar? É quando queremos alguma coisa que não é nossa. Este mandamento, ele quer dizer que não se deve invejar nem querer algo que não é nosso, que precisamos respeitar as pessoas, né? Nós devemos ter amor à nossa família, respeitando e cuidando da nossa família, de todos os membros da nossa família, cuidando desses laços familiares, né? Nós devemos entender por esse mandamento que a família, ela é sagrada, é abençoada por Deus. E então devemos respeitar a nossa família e a família dos outros. 10º mandamento: não cobiceis as coisas do vosso próximo. Ele é bem semelhante ao mandamento anterior, né? O que ele quer dizer? Está recomendando que a gente não deseje as coisas que os outros têm, né? Não querer, por exemplo, ter a casa do outro, as roupas do outro, os sapatos, brinquedos, né? Achar que o que é do outro é sempre melhor que o nosso. Não, nós não devemos querer levar a vida do outro. Nós precisamos viver a nossa vida, né? Cada um de nós tem o que precisa nessa encarnação, né? Para a gente poder evoluir. Deus sabe de tudo que precisamos. Não é motivo para ter inveja, né? Não há motivo para ter inveja. É importante valorizarmos o que temos e não achamos, a gente não deve achar que o do outro é sempre melhor, né? Nós precisamos valorizar o que é nosso, tá certo? Então, os 10 mandamentos precisam ser praticados todos os dias. Todos os dias nós temos que amar a Deus acima de tudo, temos que reservar o tempo para Deus, respeitar nossos pais, não contar mentiras, não invejar, né? Não ter inveja. Sempre devemos praticar as leis de Deus,
as leis divinas. Então, nós temos que pensar, fazer aos outros o que gostaríamos que os outros fizessem para conosco, certo? O mundo, ele depende, né? O mundo melhor depende de nós mesmos, de cada um de nós, tá certo? Pessoal, a aula foi essa. Eu quero mandar um beijo e desejar um ótimo dia para vocês.